Boa noite, alunos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Políticas Educacionais e Funcionamento da Educação Especial. Eu sou a professora Jamile, sou professora mediadora, e antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de passar aqueles recadinhos super importantes, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, gostaria de relembrar a todos vocês que a nossa aula de hoje vai ficar disponível para vocês conseguirem conferir ela em algum outro momento. Então, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível para vocês acessarem em qualquer momento que vocês preferirem, tá bom? Também reforço que os slides da aula ficarão disponíveis lá no material da disciplina, para que vocês também se utilizem dele para fazer os estudos de vocês, tá? Outro ponto muito importante, pessoal, gostaria de reforçar que a atividade AE1 e a atividade MAPA já estão disponíveis lá no painel da disciplina. Então, verifiquem os prazos, estudem, não deixem para a última hora, tá, pessoal? Lembrando sempre que as nossas atividades, elas têm um prazo para terminar. Então, se organizem da melhor forma para não deixar esse prazo vencer ou para a última hora, para evitar que vocês tenham problemas técnicos ou até mesmo que a gente tenha aí algum tipo de problema com o estúdio. Tá bom, pessoal? Então, através desses recados, eu gostaria então também de avisá-los sobre uma única coisinha, pessoal. Tivemos algumas intercorrências, tá bom? Com a professora Rízia, e por conta disso, ela precisou deixar a aula de hoje gravada, tá? Pois ela está com problemas médicos, tá bom, pessoal? Então não se preocupem, na próxima aula a professora Rízia já estará disponível aqui conosco, tudo bem de saúde, tá bom? Fiquem tranquilos. Aproveitei bastante o conteúdo da aula de hoje e tendo dúvidas, vocês podem colocar aqui no chat que a gente estará disponível aqui para respondê-los também, tá bom, pessoal? Então, eu vou chamar a professora Rízia através da gravação que ela deixou para nós e aproveitem a aula de hoje e a gente se vê na quinta-feira que vem, tá bom, pessoal? Até mais! Ah, tá. Então, a nossa aula de hoje sobre políticas educacionais e funcionamento da educação especial. Eu deixei meu nome, se vocês quiserem pesquisar no Lattes, fiquem à vontade, e já deixo a dica para nós, profissionais da educação, como é caro e importante a gente atualizar esse documento enquanto a gente trabalha ou enquanto a gente busca uma vaga no mercado de trabalho. Então, chama Lattes, L-A-T-T-E-S. Tem muitas professoras e professores aí terminando o curso, não sabendo o que é Lattes em outras graduações. Então, eu pelo menos sempre gosto de falar como é importante esse preenchimento. Dá um pouquinho de trabalho, mas é onde geralmente o pessoal busca para colocar a sua formação, tá? Pode passar o slide, por favor. Pessoal, eu deixei aqui o meu Instagram, tá? É @RiziaFerrelli Loures Loyola. E eu coloquei para vocês conhecerem ali algumas publicações que eu faço, acompanhar o nosso trabalho nas aulas. E aqui tem essa nossa imagem, né? Vamos pensar então um pouquinho sobre o que ela está nos contando, o que a gente pode interpretar sobre ela. Então, você tem um círculo ao centro de crianças, né? Estão ali em amarelo e tem a intersecção com outros círculos. Um círculo está dizendo que a exclusão, nós temos meninas e meninos ali excluídos, pintados de preto, e você tem ali outras crianças, cadeirantes, com muleta, ali com óculos, excluídas também desse sistema. Em outro círculo, nós temos a segregação. Meninos e meninas em um canto, e em outro círculo, as crianças ditas aí com alguma deficiência, né? Física, visual, motora. E está escrito segregação. No outro círculo, nós temos a integração. Nós temos um círculo dentro do outro,
Mas nós temos meninas e meninos pintados de preto de um lado, e dentro desse sistema, você tem ali crianças deficientes dentro desse círculo, mas elas estão separadas, elas estão separadas das demais. E a do centro em amarelo, que é o que a gente vai buscar até o final das aulas, a nossa tal da inclusão, né? E eu gostaria de saber de vocês. Vocês estão até o momento pensando em integração, em segregação, inclusão, exclusão, né? Conta um pouquinho para a gente. Gostaria que vocês participassem, tá? No momento, a gente fala assim, a primeira representação que vem na sua cabeça. Às vezes você ainda não leu o material, o que está no seu dia a dia, o seu conhecimento até o momento. Quantos participantes que a gente tem aqui? Nós temos alguns participantes que podem deixar aí a mensagem no chat, por gentileza. A gente tem 21 participantes, acho que dá para o pessoal Maravilha. participar. Vamos interagir, pessoal. Fica o convite para vocês participarem da aula. Gente, não tem resposta errada, tem resposta não dada, né? Tem aquilo que está na tua cabeça, o que, que você considera até o momento. A gente está aqui para a gente tentar ampliar essas suas representações, mas até o momento, o que, que você pensa? A gente vai dar aí uns minutinhos para vocês pensarem. A Priscila colocou aqui que inclusão, minha luta é fazer todos estarem inseridos. Legal. Eu vou Mais deixar alguém? Vou chamar pelo nome, igual nas aulas do clube. Vou deixar essa pergunta no ar, porque assim, eu gosto muito de filosofia e a gente estuda um pouquinho dos pensadores clássicos. E o que, que eles falam para gente? Às vezes é melhor você ter uma boa pergunta do que uma boa resposta, né? A procura do conhecimento muitas vezes parte dessa pergunta, né? Então, essa pergunta fica aqui no ar. Vamos deixar o pessoal aí pensando, fazendo uma reflexão, mas a gente gostaria da participação de vocês, tão caros aqui na nossa aula ao vivo, tá? Pode passar para o próximo? Então, aqui eu vou trabalhar um pouquinho do capítulo 1, Trilhando os Caminhos da Educação Especial, uma história contada por lutas, recomeços e conquistas. E pensando nessa base filosófica, para a gente entender a disciplina, eu lancei aqui alguns questionamentos. Quem é igual aqui? Igual em que sentido, professora? Igual em que aspecto? Como vemos o diferente de nós? Você, enquanto indivíduo, como você observa e enxerga o outro que é diferente de você em algum aspecto? Né? O que é ser especial? Eu já falo, todo mundo aqui é especial. Todo mundo aqui tem características únicas, maravilhosas, exemplares. Cada um, de modo específico, pode ser considerado especial. Depois a gente tem uma discussão maior sobre o termo especial, mas aqui eu só estou falando especial. Especial para você, né? Para a gente pensar nesses termos e conceitos tão caros à disciplina e à nossa formação. E o que é incluir? Eu vou falar do meu ponto de vista. Quando eu vejo a palavra incluir, sabe o que me vem na cabeça, Tamires? Eu não sou cozinheira, tá? Mas quando falo incluir, eu penso numa receita que você tem que incluir diversos elementos diferentes para fazer a sua receita maravilhosa.
tem o ponto de mexer, tem ali a característica, o que você tem que colocar primeiro, se é sólido, se é líquido. Incluir, eu penso numa receita de bolo. É isso que vem na minha cabeça. Eu tenho que colocar vários elementos diferentes, cada um com as suas qualidades, características, dentro de um mesmo lugar, né? E às vezes a receita desanda. Por quê? Você às vezes não seguir uma receita ali para você dissolver, por exemplo, eu gosto de fazer yakisoba, Tamires. Então, se você não dissolver a maisena na água para fazer o yakisoba, não vai dar certo, vai ficar empelotado. A palavra incluir me vem na cabeça essa definição. Próximo slide. Pessoal, ao longo aí da preparação das aulas, eu fiz algumas perguntas para o pessoal no WhatsApp, por vídeo, por mensagem, e o pessoal fez alguns comentários a partir aí dessas reflexões para vocês verem o que o pessoal do dia a dia da nossa sociedade, né? Não estou falando pode ser formado ou não, estão pensando sobre inclusão, né? Então, eu coloquei lá. Você acha que o aluno com necessidades especiais precisa de escola especial? Eu falei bem no termo que o pessoal usa no dia a dia. Eu não estou aqui no termo correto, atualizado, na lei. A gente vai acompanhar na lei o termo. Qual o seu posicionamento sobre inclusão, exclusão, integração, segregação? Aí uma pessoa me respondeu: não, só tem que ter um profissional para acompanhar na sala de aula junto com a prof. Então, quer dizer, tem que ter ali, para essa pessoa que é formada, psicóloga, aposentada, com várias especializações aqui do Paraná, ela veio me falar isso. Não, precisa ter uma pessoa junto, né? Porque senão vai afetar o social. E essa senhora de 70 anos, né? Ela preza muito pelo social da criança. Então, a criança precisa estar ali em contato com outras crianças. Criança é criança, vamos brincar, vamos estudar junto, né? A outra pessoa, né, respondeu: sou a favor da integração ou segregação. Porque essa tal de inclusão virou uma bagunça e fardo, né, acho que é fardo, para as instituições e professores, se tornando exclusão e desrespeitando o direito de todos à educação. Vocês acham que essa segunda pessoa, será que ela é da área de educação? Será que ela tem formação em educação especial? Será que ela atua na sala? O que vocês acham pela resposta dela? Alguém quer dar um pitaco? Quem que seria essa pessoa? Gente, é uma professora, tá? Concursada da rede pública do Paraná, e ela fala que não é possível, na atualidade, né, inserir uma criança que precisa de um atendimento especial numa sala dita regular, né? Professora das antigas, aqui a Priscila, né? Tamires, a hora que eu ver aqui um comentário, eu já vou tentar responder se der, tá bom? Se faltar alguma, você me fala. Tranquilo, vamos. Pode ser? Agora eu vi onde ficam as mensagens aqui em cima. Tem que tirar uma caixinha aqui. Estão me vendo ainda, né? Então tá. Sim. Olha, é uma professora, fez especialização em de educação especial, né? Mas ela fala assim que não dá conta de lidar, que não dá conta de fazer atividades diferenciadas para crianças vou colocar necessidades especiais, que é o termo que a gente está usando aqui por enquanto. E o que ela coloca, né? Virou um fardo, um peso para as instituições, por quê? Falta de preparo, falta de treinamento, falta de profissional, né? Os professores cansados para lidar com as características individuais de crianças que muitas vezes não são ditas como normais. E a gente tem que pensar o que seria uma criança normal hoje, né? Quem que seria um adulto normal hoje? Então a gente tem que. Eu estou especulando vocês para a gente repensar que a gente usa essas palavras e às vezes tem algum conceito, não tem, né? É normal, gente.
dentro da minha cultura, dentro da minha geração, dentro da minha classe social, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sou uma mulher branca, né? Eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher professora, que teve possibilidade de estudar e trabalhar, muitas vezes por esses privilégios que eu tenho desde o meu nascimento. Eu reconheço isso. Mas e outras pessoas que não tiveram privilégios desde o nascimento, né? Quantas pessoas têm que sofrer muito mais porque às vezes não teve uma condição de ir numa escola desejada, para escolher onde que gostaria de estudar, né? Escolher perto, estudar perto de casa, né? Então, você vê cada pessoa dando ali a sua opinião sobre a educação. E ela sabe muito bem, porque ela coloca essa inclusão que virou exclusão dentro da escola, né, vai desrespeitar, vai contra os direitos de todos à educação. E por que que eu estou trazendo esses comentários? Porque nessas falas nós vemos alguns pedaços da Constituição brasileira que eu vou falar agora para vocês. Né? Será que esses direitos da nossa Constituição de 1988, no período da democracia, vieram de onde? De qual aspecto? Né? E essa luta, avanços e retrocessos, se assim a gente pode dizer, avanços e recuadas dos direitos das pessoas, né? Para o próximo, faz favor. Ah, eu posso passar o áudio? Pode sim, Pro. Eu gostei dos comentários aqui. O Paulo Henrique colocou. Essa professora precisa de atualização. A Boa. Priscília já acrescentou aqui. Para mim, tem professores que querem alunos que fiquem quietos sem fazer nenhum barulho, que sentem, fazem as ligações e pronto. Me permite fazer uma reflexão, prof? Por favor. É que a gente está falando aqui sobre um contexto, né? A professora falou com pessoas que estão atuando de fato, e quando uma das professoras colocou ali que é um fardo, eu não estou dizendo que ela está certa, sabe? Deixa eu ligar minha câmera, estou falando, tá tudo ligado aqui. Eu não estou dizendo que ela está certa, mas vale a gente observar que não é só uma questão da professora precisar de uma atualização. Eu acho que nós que estamos trabalhando e atuando nos cursos de inclusão aqui na minha posição, ou vocês que irão atuar na educação inclusiva, acaba tendo uma responsabilidade maior, que é trazer esses professores que não são os nossos colegas de trabalho para reflexão. Não é para ser um fardo, assim como essa professora colocou, mas também de trazer isso como uma missão mesmo, né? De levar essa informação, porque às vezes falta uma questão desse contato, essa questão desse tato, e às vezes até de empatia, porque às vezes eu estou tão sobrecarregada que eu só consigo olhar para mim enquanto profissional sobrecarregada, mas como que eu vejo pelo outro? Como é o reflexo na vida do outro, né? E ser professor é refletir na vida do outro. Perfeito. Esse comentário, para mim, foi o melhor. Aí eu já falando o que que eu tô pensando, ó. Vamos lá ver se vocês escutam. Vou aumentar o áudio. Chama assédio, né, que o ser humano tem, se você não vai tirar de um dia para o outro, e acho difícil tirar, né, porque tem que ser essa separação, né, entre classes sociais. Eu acho que está o ser humano não tá preparado acelerado o áudio. Uma pessoa cadeirante está numa escola, entendeu? Um deficiente físico que usa muleta. Porra, essa escola tem que estar tudo preparada e eu acho que tem que ter tudo na mesma sala. Mas a escola tem que estar muito preparada para isso, e não são todas as escolas que estão preparadas para isso, inclusive escolas estaduais acho que estão menos preparadas ainda. Como também ele vai sofrer mais assédio numa escola, talvez... Bom, aí já não dá para saber. Aí depende da cultura das pessoas que estão frequentando aquela escola, né? É muito difícil isso. Falar sobre isso é um tema, para mim, extremamente difícil, porque eu acho muito complicado. Gente, esse homem foi um dos poucos que quis participar das entrevistas. Eu acho muito interessante colocar isso. Como é difícil os homens opinarem sobre, mas ele tentou fazer uma reflexão. Ele procurou ajuda com colegas que ele conhece para saber como que está a escola, como que não está, né? Mas a dificuldade estrutural, física da escola receber os nossos alunos
O que a gente pode fazer para melhorar a acessibilidade? O que a gente pode fazer para melhorar condições ali físicas de comunicação na escola? E você, enquanto professor, dentro da sua sala de aula, o que você pode fazer para receber todos os alunos? Se você não tem ali um financiamento adequado ou todos os equipamentos que você já solicitou, mas que de repente está ali algum tempo parado, porque é demanda de recursos, né? E são escassos e são distribuídos em gotejamento. Então, eu achei muito interessante porque não precisa ter uma resposta certa, adequada, ou mesmo ter uma resposta precisa sobre a inclusão, sobre necessidades especiais. A gente está aqui estudando, vendo como está a nossa sociedade. Esse rapaz, gente, ele é um senhor de 50 anos, graduado, pós-graduado, ele é de São Paulo, né? Ele colheu depoimentos e foi me contando que tem algumas escolas especializadas para cada atendimento especializado das crianças, né? Mas as professoras em sala de aula, na escola regular, não na escola normal, na escola regular, que é de direito de todas as crianças, ela se depara com a falta de professor de apoio. Então, assim, nas conversas que nós tivemos com essas amigas dele, com ele nem sabia que tinha professor de apoio na sala de aula, né? E que a professora também já falou assim: já detectei vários alunos aqui que eu precisava de uma professora de apoio, mas que ela não conseguiu no estado de São Paulo, né? E o que você fazer quando não tiver uma professora de apoio? Porque é muito lindo você ter uma sala, você é a professora, outra é a professora de apoio, ou no caso tem a professora regente, você é a professora de apoio de uma criança. E se te dão duas crianças, né, com características e necessidades diferenciadas? Como que você vai lidar isso? Como que você vai fazer a gestão do tempo? Como que você vai adaptar? É a professora que vai adaptar? É você que vai adaptar? Como que nós estamos sobre isso? Próximo slide. Pessoal, então nós estamos vendo no senso comum o que seriam esses termos e a gente está aqui para ver como a lei aborda. Será que as pessoas têm acesso à lei? O que é dela de direito? Né? E como que essa lei que lhe dá acesso ao direito, será que ela está sendo efetivada no dia a dia da educação? O que a gente pode fazer? Quais são as normativas? Vamos lá conhecer um pouquinho sobre elas. Próximo slide. A Declaração dos Direitos Humanos Universais. Pessoal, é uma luta lá de 1948, após as duas grandes guerras mundiais, nós temos essa declaração. E eu falo, pega a lei, leia, né? Pegue pelo menos a parte de educação e vá lá conferir o que está escrito no papel, o que os países membros signatários assinaram e concordaram, e como que a gente vai inserir esses direitos garantidos no nosso dia a dia para nossa escola. Tem muita mãe muito mais informada do que professora, por exemplo, né? Então, é somente com a Declaração dos Direitos Humanos é que, por exemplo, as mulheres tiveram os mesmos direitos garantidos por lei do que os homens, né? Porque elas eram consideradas pessoas de segunda classe. Então, nós vemos aí grupos querendo e lutando por direitos, e aqui nós vemos só em 48 as mulheres tendo direito, por exemplo, né, garantido em lei, que não sofresse discriminação, né, pelos aspectos econômicos, sociais e culturais. E nós vemos diversos direitos, além das mulheres, estendidos aos outros grupos, né? Vamos conhecer um pouquinho. No artigo 2, no primeiro parágrafo, vai falar assim: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração. Qualquer ser humano sem diferenciação. Não é o A, é um B, é um ser humano. Então, o que ele é? Ser humano em primeiro lugar.
Por favor, próximo slide. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Todo mundo pode dar o seu pitaco, está garantido na lei, desde que não ofenda e desde que não fira o direito das outras pessoas, né? E as liberdades individuais delas. Então, você tem, por exemplo, né, de liberdade de procurar, receber, transmitir informações e ideias por qualquer meio, independente das fronteiras, tá? Mas tem alguns critérios para a gente fazer isso. Por exemplo, no artigo 27, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de ter acesso à arte, participar do progresso científico e seus benefícios. Todo mundo tem acesso à educação, à cultura de diferentes grupos, às artes. Será que eu vou ter equipamentos habilitados para todas as pessoas? Será que os meios de comunicação têm libras, tem uma intérprete? Você já parou para pensar nisso? Quem não está conseguindo, de repente, acessar aquela informação, né? Esse moço, esse senhor que deu a entrevista, ele falou assim que trabalhou nos anos 2000 com um deficiente visual, que ele tinha que trabalhar numa sala exclusiva para ele, onde o computador falava o que ele deveria programar. Então, olha que interessante a gente conhecer a diversidade e riqueza que a tecnologia pode nos proporcionar dentro da nossa comunidade, dentro da escola e com acesso à internet. O que nos chega à internet que a gente pode compartilhar com os nossos alunos. Próximo. Artigo 26, né? Pleno desenvolvimento da pessoa. Como a gente vai oportunizar o pleno desenvolvimento da pessoa, da sua personalidade, respeitando o direito dos outros, né? E as suas liberdades fundamentais. É nessa declaração que nós temos, por exemplo, a tolerância, a amizade entre nações, e depois vão ser desmembradas para a gente ter o respeito, dignidade, né? E respeito à liberdade do outro de diversos grupos sociais, tá? Aqui, por exemplo, a gente não tem um capítulo especial sobre educação especial, mas a gente está conquistando direitos, né? Pode passar o próximo, por favor. Ao lado do direito à igualdade, nós também temos o direito à diferença. Eu posso ser igual em alguns aspectos, mas eu tenho direito e devo ser respeitado pelas minhas diferenças, que podem ser inúmeras com algumas pessoas e semelhantes às demais, né? Mas todos nós temos o direito à educação, a lazer, à cultura, né? À moradia. Quando a gente chega na nossa Constituição aqui do Brasil, nós vemos quantos direitos nós temos, que você fala assim, nossa, eu tenho direito a tudo isso? Vamos lá, né? Que mais que a gente tem para falar? Não se conseguirá alcançar uma educação verdadeiramente inclusiva numa sociedade excludente. Como que eu vou falar de educação inclusiva, que eu vou colocar semelhantes e diferentes numa mesma sala, numa mesma escola, se a nossa comunidade, o nosso bairro não aceitar essas diferenças e semelhanças, se o nosso país não aceitar essas semelhanças e diferenças? Então, é um trabalho em conjunto, né? Com pais, escola, comunidade, né? Então, quando eu falo eu sou professora, eu não sou professora só dentro da sala de aula ou no muro da sala de aula ou no muro da escola. Eu sou professora em qualquer lugar que eu vá. Eu levo esse conhecimento, levo essas reflexões para as pessoas. Eu deixo essas pessoas falarem, se expressarem, e aos poucos, ao longo da conversa, se essa pessoa quiser ampliar suas representações, eu posso ir falando sobre os direitos das pessoas, a vida, a liberdade, a moradia. Então, é só aqui que a gente consegue ter o direito à vida,
proibição de castigo físico, proibição de trabalho escravo. Em 48, gente, foi logo ali. Próximo, por favor. Chegamos à nossa cara Constituição Brasileira, então, de 1988, né? Que são inspirados, embasados nos direitos humanos. Então, é legal a gente pensar nessa trajetória de 1948, nós só tivemos isso em lei em 1988. Quem é bom de matemática faz as contas. Depois de quantos anos, né, se passou dos direitos humanos para que nós tivéssemos esses direitos garantidos na nossa Constituição de 88, tá? Então, você está falando a cidadania para qualquer pessoa, independente da camada social, independente do grupo social que ela pertença, independente da condição econômica dela, né? Então, nós vemos lutas de diversas pessoas para que esse acesso à cidadania fosse para todos e não para poucos, tá? Vamos lá pensando. E aqui eu gosto muito dessa última parte, que as pessoas tenham condição de sobreviver dignamente, tanto no aspecto privado quanto público. Nossa professora tinha tanta pessoa com necessidades especiais, deficientes, trancados em casa. Recebi relatos de crianças com 19, adolescentes com 19 anos eram acorrentados em casa, né? Ninguém sabia que tinha aquele adolescente lá. A família carente de diversos aspectos e viram que aquela criança tinha um direito à escola. Como que você vai inserir uma criança com 19 anos na escola que mal e mal sabia falar? Então, tem casos quando a gente conversa com os outros, uma escuta atenta, a gente vai descobrindo cada coisa na nossa sociedade, no nosso bairro, conhecer o ambiente que a gente vai trabalhar para a gente pensar em alguma proposta de ação. Não adianta você ter uma ideia mirabolante se você não conhecer o contexto que você está inserido, tá? Então, pensar que a pessoa tem essas liberdades garantidas, tanto no aspecto público quanto privado, tá? Próximo, por favor. Olha a nossa Constituição, que linda, no artigo 205. Direito de todos e responsabilidade do Estado e da família. Todo mundo precisa matricular as suas crianças na escola, né? Pensando que cada uma possa se desenvolver plenamente. Olha como parece a Declaração dos Direitos Humanos para o exercício da cidadania e também para o trabalho, tá na nossa Constituição de 88. No artigo 208, eu deixei em negrito, porque no parágrafo 3, no item 3, está falando assim: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. É o termo que está na nossa Constituição, mas ela foi de 88. Esse termo foi sofrendo modificações, mas até então consta na nossa Constituição esse termo. Então, às vezes, uma pessoa se informou, mas ele se informou só até a Constituição. Então, às vezes, ele vai falar portador de deficiência. Numa conversa, se você chegar, não chama nesse termo que é horrível, você acabou com a conversa. A pessoa não vai te contar nada, você não vai conseguir ajudar aquela família. Então, ela tem o termo que ela fala, respeite, e mais do que o termo, entenda a situação, a criança, o seu entorno, como é o dia a dia daquela família que trabalha, quem fica com a criança, né? São casos que nós ouvimos de crianças que são trancadas em casa e a mãe vai para trabalhar, não tem ninguém para deixar, com medo do conselho tutelar bater, mas a criança fica sozinha porque não tem com quem deixar, né? Então você vê essa mãe tá lutando para dar o leite para essa criança. Como que vai dar um atendimento particular? Como que ela vai comprar o remédio se não for pelo SUS? Será que o SUS tem esse remédio? Será que ela está fazendo um tratamento com psicólogo? Então a gente tem que parar um pouquinho de julgar, escutar um pouquinho a realidade de cada um e dentro da realidade o que a gente pode trabalhar, né, em conjunto com a família. No 227, nós temos então programas e atendimento especializado. Ele ainda fala portadores de deficiência física, sensorial, mental, né? E fala da integração, tá na nossa Constituição Social do adolescente e do jovem, né? Para o trabalho, facilitando o acesso a bens e serviços coletivos.
Então, nós vamos ter várias conquistas ainda após a nossa Constituição, né? Pensando que a gente precisa não só eliminar barreiras físicas, arquitetônicas, comunicacionais, mas também contra a discriminação, tá? Próximo slide. É garantida a igualdade de direitos independente, é só na Constituição de 88. Não importa seu estado civil, não importa o sexo que você nasceu, todo mundo tem acesso à educação, a descanso. Eu adoro essa parte. Todo mundo tem direito a descanso, você sabia? Às vezes a gente esquece que nós temos direito a descanso também. E a eliminação de qualquer forma de preconceito e discriminação racial. Nossa, professora, só em 88? Só em 88. Foi logo ali, finalzinho do século passado, né? Então, não apenas a universalidade, mas pensar também nas especificidades dos grupos vulneráveis e excluídos. Então, ao mesmo tempo que a gente atende a todo, pensar na diversidade de quem a gente atende, né? É uma pobreza espiritual, material, econômica, social, né? E muitos grupos, milhões de pessoas estão aí para a gente atender na nossa escola. Próximo. Integração. Então, esse termo integração, a sua apostila traz bem bonitinha, né? Que é um movimento no final dos anos 60, ganhou força nos anos 70, em oposição à institucionalização, segregação das pessoas com deficiências. Porque tem um modelo médico que colocava deficiência assim: olha, precisa de um doutor para ir lá e resolver o problema da pessoa. A hora que resolver esse problema da pessoa, estou dizendo a grosso modo como que é no senso comum, ela pode ser integrada na sociedade. Então, cabia à pessoa se adaptar à sociedade. Então, eles colocavam que precisa de um médico, precisa de um tratamento, depois vai conseguir ser inserida na sociedade. Então, a partir dos anos 80, a gente está nesse termo integração, em outro sentido. Não a pessoa tem direito à igualdade de oportunidade, né? Ela também precisa estar na sociedade igualitária para a participação de todos. É claro que você está vendo aqui um discurso muito da nossa Constituição de 88. Então, mudou a lei, como é difícil mudar a cabeça das pessoas. Mas várias pessoas já estavam lutando por esse direito de todo. Próximo slide. Direitos humanos. O que é direitos humanos? Tem muita gente que torce o nariz. Eu trouxe para vocês alguns artigos. Vai lá e leia a declaração na íntegra. É maravilhosa. Contra castigo físico. Não se pode bater numa criança. Não se pode humilhar um jovem. Ele está no direito dele garantido, né? Então, trabalhar os direitos humanos é que a gente tente efetivar a garantia desses direitos das legislações às pessoas com deficiência. Não basta apenas ter o acesso à escola, mas que essa criança se mantenha com qualidade, integridade, dignidade, com acesso à sua privacidade, né? Para que tenha uma formação na diversidade que é a sala de aula, né? Para que isso ocorra, então a gente tem que pensar qual que é a condição socioeconômica dessa família? Qual que é a condição sociocultural? Temos financiamento público? Como que está sendo a gestão democrática da nossa escola para inserir esses direitos humanos nos conteúdos e nas práticas com essas crianças, tá? Próximo. Portador de deficiência. Estava lá na Constituição, lembra? De 88. Aqui eu trago para vocês que esse portador foi muito utilizado na década de 80 e 90. Nossa, professora, a Constituição de 88, então é um termo daquele contexto. Sim, em documentos oficiais como a Constituição e como a LDB. Mas foi questionado, substituído por pessoa com deficiência, PCD. Nossa, professora, então o termo é característico de uma época, de um contexto. Sim, naquele contexto se achava adequado aquele termo. Hoje, além do termo, a gente está vendo como se amplia os direitos dessas pessoas. E o que a gente pode fazer
para que elas tenham esse acesso garantido na nossa aula. Não tem como você ter essa aula e agora ser indiferente. Você tem direito à vida, à liberdade, à escola, né? Eu gosto que eu tenho a minha colinha. Você tem direito à privacidade. Não expõe aquela criança, né? Ah, eu adoro. Direito civil, né? A liberdade. Todo mundo tem direito à liberdade, né? Todo mundo, né, tem o direito de não ser discriminado por ser quem que é. Esses são direitos civis, né? E direitos sociais, conquistados em 88. Educação, saúde, transporte, lazer, segurança, galera. É um direito seu ter segurança. Você tem noção que o direito seu é segurança? Tá lá na Constituição. Lei me fala na próxima aula. Próximo. A gente tá com quanto tempo? A gente tem 6 minutos ainda de aula. Ah, então tá. Pessoal, vocês estão vendo como esses direitos são fundamentais? Quais são os meus direitos civis? Quais são meus direitos sociais? É só na Constituição de 88 que a mulher teve o direito de votar, ser votada e também, né, poder se candidatar politicamente. Então, veja, as mulheres conquistaram direitos, os movimentos negros conquistaram direitos. E essas mulheres e esse movimento também foram participando em partes para a luta de todas as crianças. Quem geralmente está na educação? São mulheres, né? São mulheres, homens, pesquisadores, estudiosos que estão lutando para que tenha isso escrito e a gente luta até hoje para que isso seja visto, dito, ensinado na nossa sala de aula. Porque você chega numa escola e escuta, ah, lá vem você falando sobre direitos humanos. Eu cansei já de ouvir isso. Ai, você é da turma dos direitos humanos? Poxa, eu tô falando que a criança tem direito à liberdade, que não pode dar castigo a ela, que independente da cor da pele dela, da cor do cabelo, do olho, que independente da condição física, motora, sensorial, psicológica, ela tem direito de existir e de estar lá. Olha que empoderamento gostoso você falar que a criança tem o direito de estar ali. Só que às vezes os profissionais, poxa, vem mais essa criança para cá, mais um na minha sala. Quantos alunos ela tem? 20, 30, 40? Será que ela está dando conta? Né? Será que não tem muita burocracia, muita cobrança? Aí você chega falando, vamos fazer uma atividade diferenciada para as crianças, né? Eu gosto muito de falar assim, fala de reciclagem. A garrafa da prof. Como que eu vou falar de reciclagem se eu não reciclo nada? Se eu deixo essa garrafa lá, nossa, professora, que garrafa! Olha o formato, olha as cores. Eu posso trabalhar quanto que cabe? Eu posso trabalhar as letrinhas. Eu posso falar de cor. Eu posso falar de bebida. Eu posso falar de tamanho, pegar essa, pegar a filhotinha. Nossa, professora, é só uma garrafa que é pro lixo. Eu tô falando de reciclagem. Toda aula é sobre reciclagem. Eu pego um material e falo alguma coisa. A minha garrafa já faz parte da minha prática pedagógica, ela não tá ali à toa. A criança vai ver a cor, o formato. Vamos brincar com tampinha? Vamos brincar de embalagem? Vamos trazer embalagem para a sala? O que a gente pode fazer? Um vai conseguir cortar, um vai conseguir colar, um vai rabiscar por cima. Cada um vai trabalhar da sua forma, dentro do seu potencial. Ah, professora, mas eu não vou estragar minha garrafa da marca X, que eu paguei X. Não vai bem. Mas fala de reciclagem e tenha consciência da reciclagem. Fala de direitos humanos e tenha consciência dos direitos humanos, é?
Eu tenho várias coisas aqui recicladas, aí depois eu vou mostrando. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa linda Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que não fala sobre crianças, mas fala direito à liberdade, igualdade, dignidade para todos. Não fira a dignidade de ninguém. Deixa ela se expressar um pouquinho da forma dela. A gente também se expressa de uma forma. Às vezes a gente pode ter esse filtro social, o outro não tem, tem menos. E aí? Né? A Constituição vai abordar uma educação para o pleno desenvolvimento do indivíduo e um atendimento especial aos deficientes, priorizando o ensino regular. Priorizando ensino regular na escola estadual, municipal, na escola particular, mas no ensino regular, priorizando. Mas nós temos depois outros centros que também trabalham com educação especial, que a gente vai falar mais adiante. Então, a gente está falando aqui da integração social até então, a gente está colocando deficiente, né? Eu vou falar da criança, tá? Perfeito, pessoal. Então, olha só, terminando a nossa aula de hoje, nós vamos encerrar a nossa aula com chave de ouro, com aquele gostinho de quero mais, para convidá-los a virem para a nossa aula também na semana que vem, tá bom, pessoal? Então, quinta-feira da semana que vem, teremos a nossa segunda aula da disciplina, tá bom, pessoal? E mais uma vez reforçando com vocês os prazos das atividades. Lembrando, atividade mapa e atividade AI1 já estão disponíveis lá no ambiente da disciplina, tá bom? Os slides da aula também já estão disponíveis e a aula de hoje vai ficar gravada, vai ficar disponível para vocês em até 24 horas para vocês acessarem, tá bom, pessoal? Não deixem de conferir, não deixem de participar das nossas aulas e caso você tenha alguma dúvida referente ao conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo diretamente lá pelo Fale com o Mediador, que eu vou estar ajudando a todos vocês. Então, pessoal, tenham uma excelente noite, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, gente!